Então, boa tarde, a paz do Senhor. Meus irmãos, ainda em pé, eu sei que nós já sentamos, mas vamos ficar em pé mais um tempinho. Aqueles que podem, é claro. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos, no Salmo 16. Então, Salmos 16. Salmos 16. Então, diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Vamos todos ler o versículo 2, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, meu Deus, entregues, Senhor, sujeitos, submissos à tua palavra, Senhor, submissos à tua voz, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Senhor, que o Senhor possa trazer clareza e entendimento, que o Senhor possa encontrar em nós realmente servos, ó Deus, dispostos a te ouvir e a te obedecer, Senhor. E capacita-nos, ajuda-nos, ó Pai, porque dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 16, ele também é referido e é identificado como um salmo de confiança. E nós temos outros salmos também que fazem referência a essa confiança que o salmista, então, declara, não é, no seu cântico, na sua composição. Nós vamos ver, semelhantemente ao Salmo 16, também o Salmo 4, 11, 23, 27, 62, 131, são todos salmos também que são identificados como salmo de confiança. Nós temos também aqui o Salmo 16 atribuído a um salmo de Davi, ou seja, um salmo davídico. E é uma composição interessante porque ela tem oração. Davi aqui faz muitas declarações acerca de quem é o Senhor. E também é um salmo de exaltação e louvor ao Senhor. Obrigada, irmãos. Mas também é um salmo messiânico. Já fazia referência à pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver esse salmo sendo citado, sendo mencionado na pregação de dois grandes apóstolos. Nós vamos ver nas pregações de Pedro, na pregação de Pedro e também de Paulo. E eu quero convidar os irmãos a irem comigo ao livro de Atos dos Apóstolos. Primeiramente, vamos ao capítulo 2.
E nós vamos ler a partir do versículo 24. Aqui é Pedro, a sua primeira mensagem, não é? A sua primeira pregação, depois, então, da descida do Espírito Santo, depois do Pentecostes. Então, no versículo 24, nós lemos assim: ao qual Deus, aquele se referindo a Jesus, ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, e aqui faz menção: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da tua vida, com a tua face me encherás de júbilos. E aqui, então, Pedro, diante, aqui já mencionado o Salmo, ele então faz o apelo àqueles que o ouvem. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca, e ele então comenta o Salmo, acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E depois, se nós saltarmos ao versículo 37, aqueles que o escutavam então disseram assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aquilo que foi profetizado, vamos colocar aqui, referenciado por Davi no Salmo 16, é citado aqui por Pedro e colocado como relação à morte e à ressurreição de Jesus. Se nós, agora, ainda no livro de Atos, podemos ir ao capítulo 13. E aqui, já Paulo e Antioquia, no capítulo 13, versículo 33. Nós vamos ler. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também um outro salmo diz, e nós o lemos, não foi? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. E foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Meus irmãos, o Salmo 16, ele vai terminar os seus últimos versículos fazendo referência à pessoa de Jesus, porque é em Jesus que nós temos a principal mensagem que todo aquele que já o recebeu como único e salvador deve pregar.
O que nós estamos aqui é diante não apenas de uma história, não apenas de um bom mestre, não apenas diante de um homem que fez milagres, mas nós estamos diante de um Deus, diante daquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e reina e governa e dirige todas as coisas. E é essa convicção que Davi ainda não tinha deslumbrado completamente quando compôs o salmo, mas que hoje, quando nós lemos, nós temos essa certeza, porque nós experimentamos, nós vivenciamos a salvação em Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê nessa mensagem, que ele veio para morrer e ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados, tem em Jesus a salvação. E não só, tem a garantia da vida eterna. E tem uma esperança, e é essa esperança que nos move, é essa esperança que nos faz caminhar. E é sobre essa certeza que aqui Davi vai compor todo o seu salmo. Então vamos olhar para alguns versículos e para algumas declarações que Davi faz no decorrer dos outros versículos. Ele vai dizer que o Senhor é a sua confiança e o seu refúgio. O Senhor vai dizer que Ele é Senhor da sua vida. Ele vai declarar que o Senhor é o seu bem maior e a sua herança. Ele também vai declarar que o Senhor é o seu guia e o seu orientador. E também vai dizer que o Senhor é o seu sustento. E nessa tarde, com essa convicção que nós temos, porque se nós já entregamos a nossa vida a Deus, se nós já reconhecemos e declaramos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, que já temos o perdão dos nossos pecados, eu acredito que nós podemos fazer menção ao Senhor na mesma qualidade que Davi faz no decorrer desse salmo. Vamos olhar então o primeiro versículo, aqueles versículos que a gente sempre memoriza e quando nós escutamos os nossos pais ou os nossos avós falarem, parece que aquilo ali impregna tanto, não é? Há alguns versículos que eu os recito, portanto, ouvir e memorizar e dentro de alguns contextos. Desde pequena, porque agora eu sou grande. Então, desde pequena, antes de me dormir, temos que citar o Salmo 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz dormir ou habitar em segurança. Ou deitei, dormi e acordei. Não é, Laís? A Laís falou outra versão. Porque o Senhor me sustentou. Ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas o Salmo 16:1 também é algo que eu tenho gravado na minha mente, porque eu recito também todos os dias. Guarda-me, Senhor, porque em Ti confio. Ou guarda-me, Senhor, porque em Ti me refugio. Nós não temos aqui com clareza e não temos a especificidade aqui de qual seria o problema ou qual seria a adversidade ou que Davi estava a clamar por qual proteção aqui. Nós não temos um problema explícito pelo qual ele pede e clama então pela proteção do Senhor. Mas nós temos uma declaração de alguém que roga e ora todos os dias isso por já ter experimentado e vivido isso. É como se falasse assim: outrora o Senhor já me guardou, outrora eu já me refugiei no Senhor, outrora eu confiei nesse Senhor e a sua bondade, a sua proteção e a sua guardia me alcançou. Então é por isso que todos os dias eu posso orar ao Senhor, dizer assim: guarda-me, Senhor.
Guarda, acolhe-me, Senhor, em Ti, porque em Ti eu me refugio. É muito bom nós pensarmos nesse versículo contrapondo ao que os outros esperam ou onde os outros se refugiam, talvez até para começar o seu dia, a sua semana, e como nós começamos há pouco tempo, um novo ano, não é? Aqueles que o dia vai depender, o seu dia será como ou segundo aquilo que ele lê no horóscopo, não é? Há aqueles que fazem isso antes de sair de casa. Tem de ver o que os astros preveem da sua vida. E tomam aquilo ali como verdade. E se refugiam naquilo. E confiam naquilo. Há outros que o seu dia, a sua vida vai depender de como andam ali a bolsa de valores. Não é? Os seus investimentos. Há gente que determina a sua vida segundo essas coisas. Há pessoas que acham que a sua vida vai bem ou ruim se não lhe aparecer um gato preto, ou se, né? e algumas outras superstições. E que isso vai determinar como vai correr o seu dia. E é naquilo ali que ele vai confiar. E é naquilo ali que ele vai se refugiar. Mas nós que conhecemos a Deus, nós nos refugiamos no Senhor. Nós nos abrigamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E é por isso que nós oramos. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti temos confiado. E não se trata, meus irmãos, apenas de ter a consciência de que Deus tem poder e capacidade, condições de nos guardar. Mas é de fato viver aquilo ali. A guardia e a proteção do Senhor. Eu li uma pequena ilustração interessante de um jovem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. Pronto. Eu tenho dificuldade ainda com isso aqui. Então vamos lá. Cataratas do Niágara. Pronto. Que fica ali entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele esticou então ali um cabo de aço e passou por aquele cabo. E todo mundo muito admirado aplaudiu. Muito bem. Então toda aquela multidão, todas aquelas pessoas ficaram muito admiradas. Até que uma senhora, tinha uma senhora ali no meio daquele povo, e aquele jovem, aquele homem foi ter com ela e perguntou assim: ô minha senhora, ou se não, ô menina, fica melhor menina, achas que eu consigo atravessar essa corda novamente? E ela, sim, eu acredito nisso. E ele, muito bem. E ainda mais, menina, acreditas que eu posso levar um carrinho assim? Não sei se vocês chamam carrinho de mão, sim? Você acredita que eu posso ainda, além de atravessar num cabo, ainda ir com um carrinho de mão e atravessar? E ela disse assim: sim, eu acredito. O que fizeste aqui foi um espetáculo. Sim, eu acredito. E ele falou assim: então muito bem, entra aqui no carrinho que eu vou te levar pelo cabo de... Ah, não, eu não vou não. Meus irmãos, isso é achar e parecer que crê e que acredita, mas não consegue entrar dentro do carrinho e confiar que realmente pode passar pelo cabo de aço. Meus irmãos, às vezes nos portamos assim diante do nosso Deus. E eu não falo dos irmãos, eu falo de mim, Gisele. Porque há situações, às vezes, na nossa vida, que nós declaramos: Senhor, eu confio em Ti, guarda-me, Senhor, porque em Ti confio. Mas, às vezes, a angústia parece um pouco maior daquilo que a gente acha que não suporta. Ou que a nossa carne enferma a tal ponto que a gente acha que não dá mais conta. E quando Jesus diz assim: não, entra aí dentro do carrinho que eu vou te levar, e você diz: epa, calma aí, dentro do carrinho aí. Isso é o sossegar que nós contamos aqui. Na tempestade, Tu és rei, sossegarei, pois sei que és rei, pois sei que és Senhor. Isso é o confiar. Isso é o viver, esse é o sossegar, esse é o descansar. E era isso que Davi declarava aqui.
E depois ele diz assim, ele não diz somente em relação a onde ele se refugiava e em quem ele confiava. Mas no versículo 2 nós vamos ler uma outra declaração de Davi. Ele vai dizer assim, versículo 2: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Dizer ao Senhor, tu és o meu Senhor, é dizer o contrário disso na sua pessoa em relação também ao Senhor. Se Ele é o seu Senhor, quem é você diante do Senhor? Servo. Quando Ele está a dizer assim, tu és o meu Senhor, Ele está se colocando na posição de servo. Ele está a dizer assim, Senhor, eu sou o teu servo. E muitas vezes é mais fácil nós estarmos na posição só de receber do que na posição realmente de servir. E podemos servir de várias maneiras. Inclusive, os nossos testemunhos é para servir o Senhor. É para poder trazer ânimo e também coragem para aqueles que nos escutam. Mas nós preferimos, meus irmãos, ouvir os testemunhos do que servir de testemunho. Porque o processo é outro. É de servidão. Hoje mesmo nós meditávamos na vida de Paulo aqui na Escola Bíblica Dominical. E nós estávamos justamente a pensar sobre isso. O quanto ele teve de renunciar. O quanto ele sujeitou literalmente a sua vida, a sua carne. Para dizer assim, eu sou teu servo, Senhor. Eu sou o teu servo e o Senhor é o meu Senhor. E é essa declaração que ele faz. Ele se posiciona como servo e um servo obediente ao seu Senhor. Quando nós servimos e declaramos que servimos ao Senhor, da mesma maneira que Davi aqui faz uma dissociação, nós também temos que fazer na nossa vida. Porque quando ele fala que Senhor, tu és o meu Senhor, ele vai acrescentar isso aos versículos 3 e ao versículo 4, quando ele diz assim, eu me desassocio de qualquer ídolo ou de qualquer devoção a outro Deus que não seja o Senhor. Ele está a dizer que não vai compactuar com esses outros ídolos que existiam, mas que o único Senhor, Senhor da vida dele, era o nosso Senhor, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Não existia outro Senhor na vida de Davi. E não pode existir outro Senhor nas nossas vidas. Porque Deus foi muito claro quando disse ao povo, não terás outro Deus. Porque a adoração que nós prestamos ao nosso Deus é uma adoração exclusiva. Nós adoramos somente ao Senhor, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E quando o Senhor é Senhor das nossas vidas, nada mais é Senhor nas nossas vidas. Nem as nossas vontades pode ser Senhor nas nossas vidas. Nem os nossos desejos, por mais legítimos, podem ser Senhor nas nossas vidas. Nem aquilo que nós temos pela graça de Deus pode ser também Senhor nas nossas vidas. Nem o nosso recurso financeiro pode ser Senhor na nossa vida. Nem a nossa própria saúde pode ser Senhor na nossa vida. Só há um Senhor na nossa vida. E essa lealdade que nós temos com o Senhor é o que vai determinar. Vai determinar a maneira como nós andamos. Vai determinar a maneira como nós falamos. Vai determinar a maneira como nós nos posicionamos. Vai determinar a maneira como trabalhamos. Como amamos, como fazemos todas as coisas, aquilo e como nos relacionamos e declaramos que o Senhor é Senhor da nossa vida, vai determinar todo o nosso comportamento. Mas ele não diz só isso. Ele vai dizer no versículo 5 que o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, e tu sustentas a minha sorte. É claro que o termo aqui herança vai fazer referência aos sacerdotes e aos levitas que não tinham herança na terra de Canaã, pois a herança deles era o Senhor. E ele vai fazer vai usar esse termo fazendo referência a isso, mas também ele vai fazer essa referência depois que ele diz que não serve a ídolos, que não se compactua
compactua com esses ídolos, que não vai oferecer nenhum sacrifício a esses ídolos, porque ele acredita que a sua herança, e ele disse isso no versículo também 2, o seu bem maior é o Senhor. Não tenho outro bem. Não existe nada que possa estar acima do Senhor. Ele é o seu bem maior. E isso é depois dele negar totalmente o seu coração a qualquer ídolo que seja. Irmãos, quando nós fazemos isso, porque eu acredito que essa também seja a nossa oração. É como se Davi tivesse aqui a rejeitar toda interferência, mesmo maligna, contra a vida dele. Qualquer outra voz que quisesse fazê-lo duvidar do poder de Deus. E nós também ouvimos às vezes isso. Já vai lá ali para o seu Deus, né? Já vai lá ali para aquela igreja, né? Vamos lá ver se a sua vida vai melhorar, porque do jeito que ela anda, eu não sei o que você faz nessa igreja todos os domingos. Ou só eu já ouvi isso? Nós ouvimos, meus irmãos, afrontas assim. Vai lá tentar com o seu Deus. Não, nós não tentamos com o nosso Deus, meus irmãos. Nós viemos aqui prestar um culto ao nosso Deus, primeiramente porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele governa todas as coisas. Porque pelo poder da palavra dele, todas as coisas foram criadas. E tudo que foi criado para a glória dele. Porque a própria natureza faz declaração do poder de Deus. Nós viemos primeiramente aqui prestar o nosso culto a Deus, porque Ele é Deus. E depois, por causa da sua misericórdia, Ele nos garante que nós não estaremos só, ainda que nos dias de aflição. Ainda que nos dias de angústia, Ele nos promete amparo. E por mais que nós venhamos aqui em um domingo e coloquemos diante do Senhor as nossas causas, a nossa angústia, a nossa dificuldade, e saiamos por essa porta e não tenhamos nada resolvido, nós não vamos da mesma maneira que nós chegamos diante de Deus. Porque ainda que Ele não resolva aquilo ali agora, ou não resolva da maneira como nós queremos, uma coisa nós sabemos: Ele nos renova, Ele nos consola, Ele nos refrigera, Ele nos anima, Ele nos coloca de pé, Ele nos faz promessa. Nós estamos aqui em convívio com nossos irmãos, recebemos palavras de ânimo, de alegria, de gozo, e nós saímos diferentemente do que nós entramos. Não é mais um domingo não, meus irmãos. Foi o dia que o Senhor criou para que nós estivéssemos aqui e regozijássemos nele. Não é uma tarde perdida, não é um domingo perdido, é a declaração da confiança que nós temos no nosso Deus. Não é em vão. E é essa certeza aqui que Davi tinha. Eu não tenho um bem maior do que o Senhor. O Senhor é o meu bem maior. Seja, como nós até hoje de manhã, o irmão Jorge até usou o mesmo termo, e eu falei, olha que engraçado, era o mesmo termo que eu tinha utilizado. Sejam os inimigos internos ou externos, não é, que venham nos afrontar. A nossa confiança está no Senhor, porque Ele é o nosso bem maior. E depois, Davi vai continuar dizendo assim, que o Senhor, o seu guia, é o seu orientador. Ou seja, ele não tem só a sua confiança no Senhor. Quem o dirige, quem o conduz, quem o guia, é o Senhor. Ele diz no versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Os rins aqui, porque os hebreus eles consideravam os rins, não é, essa região como a sede das emoções, dos desejos. Mas em outra versão nós vamos ler o coração, não é? E ele vai dizer assim, louvarei ao Senhor porque me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. E é interessante porque essa palavra ensinar aqui, ela tem um sentido um pouco além daquele que nós temos no nosso português.
A palavra ensina aqui tem uma firmeza proposital. Dá uma ideia assim de castigo. Sabe quando nós temos que ensinar e aquilo ali tem um peso de um castigo? Como se fosse assim, você só sai daí quando você aprender de fato? A Isabela está assim, a abanar a cabeça. Pois, é esse ensino aqui que Davi se refere. Porque esse ensino aqui tem o sentido realmente de treinamento. Significa treinar alguém para as duras realidades. Meus irmãos, é difícil. É fácil aprender assim? Não. Mas ele diz que o Senhor o ensina, treina para os dias de duras realidades. O Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos ensinado e tem ensinado a cada um de nós particularmente. Às vezes a lição que eu estou a passar não seja a mesma lição que os irmãos estão a passar. Há irmãos que talvez já estejam ali no fim do livro, outros estejam no começo do manual, não é? Independentemente da lição ou da prova que nós estamos a passar, ou o nível do treinamento que nós estamos, de uma coisa eu tenho certeza: nós estamos a ser forjados e preparados para aquilo que nós enfrentaremos. E aquele que nos treina, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, é quem tem todo o poder sobre as nossas vidas. É aquele que conhece o nosso amanhã. É o que conhece até onde nós realmente suportamos segundo a capacidade que Ele nos dá. É Ele que nos forja, é Ele que nos ensina. E Davi aqui declara, Ele está a dizer isso, Ele é o meu guia, Ele é o meu orientador. E mostra esse coração ensinável e mostra que Ele realmente se deleita e medita nesses ensinos. Porque a meditação do crente é diferente da meditação do povo do mundo. Que a meditação lá fora é esvaziamento da mente. Você tem que esvaziar a sua mente. Mas essa meditação aqui é contrária por quê? Porque você deve encher a sua mente. Mas encher a sua mente de quê? Da palavra do Senhor, dos seus ensinos. É isso que ele fazia. Ele pegava todo aquele treinamento, por mais árduo que fosse, e meditava nele e descansava nesse treinamento. Porque ele sabia que ele teria condições para enfrentar as duras realidades. E por último, ele vai dizer que o Senhor é o seu sustento. Vamos olhar então versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Essa expressão à minha direita sugere alguém que fica firmemente ao lado de alguém para ajudar. É como se fosse uma ajuda assim, num tribunal ou numa batalha. Ele está ali em pé e seguro, com todo o poder, para te prestar todo o auxílio. E Davi vai dizer assim: o Senhor está assim. Ele tem todo o poder. Ele é o meu sustentador. E é por isso que eu não vou vacilar, que eu não serei abalado. E às vezes eu olho para orações assim, salmos, cânticos de Davi, e me pergunto assim: será que só eu que me abalo tão facilmente? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós olhamos com aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, meus irmãos. Porque sem o auxílio, sem a dependência com o Espírito Santo, nós não temos compreensão da palavra do Senhor. E quando ele olha, e quando nós lemos esse versículo, em que Davi declara que ele tem tanta confiança do Senhor, que ele coloca o Senhor no sentido de tudo que ele necessita está no poder de Deus, está nas mãos de Deus, está no governo de Deus. Ele consegue dizer com toda a propriedade que ele não vai vacilar, que ele não vai se abalar por isso. Tem uma expressão no Brasil, e eu já vou concluir, que se chama assim: o brasileiro diz assim: se for mineiro é trem.
o trem, agora se não for mineiro, pode ser coisa. A coisa anda tão apertada, olha, já cheguei no meu limite e vou jogar a toalha. Eu não sei se vocês têm essa expressão aqui, jogar a toalha. Jogar a toalha no Brasil quer dizer assim, desistir, abrir mão, chega, já deu. O brasileiro diz assim, eu joguei a toalha, vou jogar a toalha. E muitas vezes nós achamos que na nossa vida chegou um momento e que não dá mais. E nós queremos o quê? Jogar a toalha. E às vezes até tentamos jogar a toalha. Mas nós temos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. Esse Senhor que nós lemos aqui é o Senhor que nos renova. É o Senhor que nos põe de pé. É o Senhor que pega a toalhinha que nós deitamos ao chão e coloca de novo na nossa mão e diz assim, não, eu estou contigo, ainda tem muito por caminhar. É essa confiança que Davi deixa tão claro, tão forte no seu salmo. E que essa semana seja uma semana para nós realmente refletirmos nisso, meus irmãos. Nesse Senhor, que não é Senhor apenas Criador. Que não foi apenas um Senhor que mostrou o seu poder, porque faz e fez tantas coisas. Mas é um Senhor que se relaciona conosco. E foi por causa desse relacionamento que Ele entrega o seu Filho. Para que nós tivéssemos livre acesso de novo a Ele. Para que nós pudéssemos ir diante dele, e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, todas as nossas ansiedades, todas as nossas lutas, todas as nossas angústias. Por quê? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É esse Deus que está conosco. É o Deus que não nos deixa só, é o Deus que não nos abandona. E é nesse Deus que nós confiamos. É esse Deus que nos direciona. É esse Deus que é o nosso bem maior, que é a nossa herança. E é nele que nós nos refugiamos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe.